Bem, esse vídeo é para falar um pouco aqui sobre a coalizão que o Ciro Gomes vinha negando e agora ele aceitou que existe, né, obviamente, porque a realidade é essa. Para quem não sabe o que é presidencialismo de coalizão, não vou explicar aqui nesse vídeo, mas pesquisem aí no próprio YouTube. É só escrever presidencialismo de coalizão e ouvir as explicações aí que você vai entender. Então, na barra de descrições haverá um vídeo do grande amigo aí, Júnior Araú, intitulado Finalmente Ciro assume que é preciso colisão. E a grande pergunta é, por que que o Ciro, sendo um doutor em direito, sabendo melhor do que eu e melhor do que todo mundo que está assistindo esse vídeo, o que é um presidencialismo de coalizão, negou que ela é necessária para se governar o nosso país, sendo que qualquer aula que você vai assistir de administração pública, você estuda exaustivamente presidencialismo de coalizão, porque é um traço político notório em nosso país. É o que mais é estudado em administração pública, pelo menos na sua introdução, é presidencialismo de coalizão. Mas por que que o Ciro negou que exista presidencialismo de coalizão, dizendo que não precisava dos corruptos para governar o Brasil? Bem, ele disse isso porque ele estava na fase mais ferrenha do isentão, aonde ele estava falando que não existe direita e esquerda, não existem coxinhas e mortadelas, aonde ele estava querendo pegar votos dos dois lados, e essa é a estratégia dele, e é uma estratégia muito ruim e errada, e é por isso que eu acho que ele não vai ganhar a eleição, porque ele não vai ter apoio dos dois lados, né? Mas ele fez essas declarações para querer dizer, para sinalizar para o mercado, para a Rede Globo, ou seja lá para quem for, que ele não coaduna com, entre aspas, a corrupção que o PT fez, tanto o Lula quanto a Dilma, né? Porque a gente sabe que os governos do PT colocaram corruptos nas minas de energias, na Petrobras, enfim, em todos os ministérios que se podia roubar. E por que que o Lula e a Dilma fizeram isso? É porque eles não sabem que aquelas pessoas que foram colocadas nesses cargos são ladrões? É claro que não, eles sabem que são ladrões, o Ciro sabe que são ladrões, eu sei que são ladrões, todo mundo sabe que são ladrões. Mas no Brasil, para se governar, você tem que dar os anéis para não perder os dedos. Ou seja, você não vai ter apoio do PMDB, por exemplo, dentro do Congresso Nacional, se você não der cargos importantes em ministérios para esse pessoal roubar. E o Lula foi obrigado a dar. Ele sabia que era para roubar. Mas é assim que funciona a nossa política. Ele não teria apoio se ele não desse. E o Ciro, demagogicamente, falou que isso foi um erro do PT. E agora, nas declarações dele, ele vai incorrer no mesmo erro, porque é assim que funciona uma política de presidencialismo de coalizão. Ah, mas o Ciro não vai colocar corruptos nos ministérios. E como que ele vai conseguir apoio do Congresso então? O Congresso não negocia com o presidente que não dá ministérios para seu partido. Nunca negociou. Então, Ciro vai ser obrigado sim a colocar corruptos na mina de energia, na Petrobras, em todos os locais. O único presidente na história do Brasil que não fez isso foi um presidente chamado Fernando Collor de Mello. Ele não cedeu a esse presidencialismo de coalizão, não cedeu ministérios a corruptos para roubarem. O Fernando Collor de Mello, ele colocou os melhores em seus cargos na gestão dele. Essa era a filosofia dele, colocar os melhores. Por aí você já vê que o Collor não é corrupto. Se ele fosse corrupto, como todo mundo diz, por que que ele não colocaria os corruptos para roubarem? Que é o de praxe o que acontece no Brasil. Por que que ele insistiria em colocar os melhores em seus cargos? E obviamente ficou provado que o Collor não é corrupto, porque
apesar dele ter renunciado, depois ele foi inocentado pelo STF. Então, o Collor foi o único presidente no Brasil que não se sujeitou a essa corrupção corriqueira que a gente tem no Brasil. E o que aconteceu com ele? Ele não conseguiu ter governabilidade, ele começou a governar por decreto, por medida provisória, porque tudo que ele mandava para o Congresso negava. Assim como ocorreu com a Dilma no final do mandato dela, que eram as pautas bomba. Tudo que a Dilma mandava para o Congresso mandava em troca uma pauta bomba para a Dilma aprovar. E a Dilma não aprovava a pauta bomba e o Congresso negava a pauta que a Dilma mandou. É por isso que houve várias propostas de lei estranha ao progressismo enviado pela Dilma e pelo Lula ao Congresso Nacional. Que muita gente fala, mas essa pauta é neoliberal, essa pauta é antiprogressista, essa pauta é contra o povo, essa pauta é contra o trabalhador. Sim, mas o PT mandou essas pautas não é porque o PT concorda com essas pautas, é porque é um toma lá da cá. O PT não ia conseguir implementar as medidas sociais que ele queria se não aprovasse medidas neoliberais. É assim que funciona. Não existe essa papagaiada, esse mundo pirulito, que o presidente progressista consegue implementar só mecanismos e pautas progressistas. Um Congresso neoliberal não vai permitir que essas pautas sejam implementadas se não tiver uma contrapartida. E o Ciro sabe muito bem disso e agora ele assumiu. Como vocês verão no vídeo aí na barra de descrições. Então, quando falam que o Lula é a mesma coisa dos outros neoliberais, não é. Ele cedia para ter as suas pautas em troca. Por que os bancos lucraram tanto na era do PT? Porque é uma concessão. É uma concessão. Por que foi dado subsídio a empresas na era PT? Porque é uma concessão para conseguir do outro lado. E todo mundo que já estudou direito administrativo sabe disso. Administração pública, melhor dizendo. Então não existe governar o Brasil sem coalizão, sem você dar os anéis para não perder os dedos. Você quer aprovar uma medida que é boa para o povo, o Congresso vai te mandar em troca uma medida que é boa para o mercado, que é boa para os bancos, que é boa para o rentista. E se você não aprova essa medida, o Congresso também não vai aprovar a sua. E tanto é que o PT não é a mesma coisa do neoliberalismo, né, que muitos idiotas aí, progressistas, já falaram isso em discussão comigo, que o PT é a mesma coisa de PSDB e sei lá o quê, é que a gente tá vendo aí agora. Vê se esse governo é a mesma coisa do PT. Vê se o governo do FHC é a mesma coisa do PT. Não é. Ah, mas o PT continuou a mesma fundamentação neoliberal que a gente sempre teve. Sim, porque mais uma vez, você que não entende porra nenhuma de administração pública, vai estudar administração pública. O Congresso não vai ser favorável às suas pautas progressistas se você não for favorável às pautas neoliberais deles. É assim que funciona o Brasil. E agora o Ciro Gomes, obviamente, reconheceu que isso é verdade, né? Porque é verdade. Isso é fato. Então, quando o presidente coloca um corrupto em um local, ele está colocando porque quem indicou aquele corrupto para aquele ministério foi o PMDB. O PMDB chega no presidente e fala: olha, presidente, eu quero que você coloque esse corrupto aqui no Ministério de Energias. Se o Lula falar, não vou colocar porque esse cara é corrupto,
o PMDB fala, beleza, então esquece que a gente existe. Não vamos aprovar nada de você. E ele é obrigado a colocar. Teve uma entrevista do Lula muito interessante, que eu assisti há vários dias, muito tempo atrás, eu acho que eu até coloquei aqui no canal, ou falei, não sei, aonde existia, não sei se era um ministro da Casa Civil, não sei o que que era. E esse ministro, nas reuniões com os líderes de partido, nunca conseguia avançar a discussão, né? Por exemplo, esse ministro estava tentando implementar uma política progressista X. E era reunião, 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 e não conseguia sair do impasse. E um dos assessores do Lula falou o seguinte: isso aí, essa passagem que eu estou falando é uma entrevista que o Lula deu para o Juca Kfouri, depois vocês procuram aí no YouTube. E esse assessor falou assim: esse cara é muito bunda mole. Se fosse eu, já tinha resolvido isso aí. É só você fazer isso, fazer aquilo, não sei o que, né? Com formulazinha mágica igual o Ciro Gomes. Aí o Lula falou: beleza, você vai ter sua chance. Mandou o cara no lugar desse ministro. Vai lá, faz seu nome lá, campeão. Depois da primeira reunião, esse cara chegou pro Lula e falou: não tem como conversar com esse povo. Aí o Lula falou: tá vendo, meu filho, não é como você pensa. Então a política é complexa. A política está cheia de ladrão, de bandido, de neoliberal, que é a pior raça, né, que é os maiores bandidos que existem em qualquer democracia. E esses marginais não vão deixar você governar e fazer pauta progressista se você não der algo em troca. E isso é amplamente estudado na academia. Amplamente estudado. Você que nunca ouviu falar disso, pesquise aí administração pública, introdução à administração pública e vai ler. Assista vídeos aí no YouTube, assista vídeos sobre presidencialismo de coalizão. E o Ciro, por ser um doutor em direito, ele sabe disso muito melhor do que eu. Mas ele veio com esse papinho furado de que não existe presidencialismo de coalizão, porque ele queria queimar o filme do Lula e sinalizar para o mercado, e sinalizar para os neoliberaloides e para conservadores, seja lá o que for, que ele não era igual ao PT. Mas vamos ver, né? O tempo é o dono da verdade. Vamos ver se caso o Ciro seja o novo presidente do Brasil, se ele não vai encher os ministérios de corrupto, né? Que ele gosta de falar. Eu avisei 1 milhão de vezes ao presidente Lula que o Temer era corrupto, que o Eduardo Cunha era corrupto. Ele não me ouvia. Ele não me ouvia. Que não ouvia o quê, cacete? O Lula sabia muito melhor que você que eles são corruptos. Agora, como é que o Lula ia vencer a porra da eleição sem colocar a merda do Temer de vice, sem fazer conchavo com o Eduardo Cunha? É assim que funciona o presidencialismo de colisão. E não só aqui no Brasil, no mundo inteiro. Pega os Estados Unidos da América e vai ver a baderna e a zona que é aquilo lá. A corrupção a céu aberto que é Estados Unidos da América. Então é isso, né? Quando eu falei desse absurdo do Ciro, ver um monte de retardado aqui falar que o Ciro estava certo e tá aí. Né? Tá aí o Ciro se desmentindo. Porque ele sabe que não existe essa merda. Beleza? Então, quem quiser saber mais sobre presidencialismo de coalizão, é só pesquisar aí no YouTube. E se você quiser se aprofundar mais, é só você pesquisar vídeos e PDFs de introdução à administração pública. E você vai entender como funciona a política do Brasil. Certo? Então era só isso que eu queria falar. Link na descrição. Abraço a todos.